Olá, vamos continuar então a nossa aula sobre regressões. Faremos agora alguns exercícios, então, de aplicação das variáveis dummies e da variável tendência. Neste caso, nós faremos um exercício que está no livro do Wooldridge. Ele é usado tanto no exemplo 10.4 como no exemplo 10.8, a versão de 2006. Que trabalha os efeitos de uma eventual isenção de impostos sobre as taxas de fertilidade. Então, vejamos, a taxa de fertilidade é chamada de TGF, então, taxa geral de fertilidade, ela é uma função desse incentivo aqui, que é uma isenção de impostos, IP, e ele considera que pode ter alterações conforme conforme o agente esteja, a observação seja coletada dentro do período da Segunda Guerra Mundial, e a outra possibilidade seria um intervalo após a adoção de pílulas anticoncepcionais. Então, vejamos como é construído esse exercício. Ele está assumindo que a taxa geral de fertilidade, ou seja, o número de crianças nascidas para cada 1.000 mulheres em idade fértil, seria uma função de um estímulo do governo para a isenção de impostos, uma ideia de que se você tem menos impostos, você tem mais predisposição a ter filhos, afinal das contas, existe um custo associado a isso. Ainda a ideia de que se você estiver, se os homens estiverem na guerra, você tem menos probabilidade de ter filhos, e se as mulheres estiverem usando pílulas anticoncepcionais, também teria uma taxa de fertilidade menor, por causa do número, na verdade aqui é uma natalidade, né? O número de crianças nascidas, mas como ele usou essa terminologia de fertilidade, nós vamos deixar assim, tá certo? Então, aqui você tem algumas explicações. Esse aqui é uma réplica do livro, tá certo? Uma imagem desse exemplo, para vocês verem como está lá exatamente. Então, você tem as variáveis, são uma série temporal, de 1913 a 1984, portanto, dados anuais. E a ideia, então, é fazer uma regressão múltipla linear entre nesse caso não está feito como log-log, tá certo? A taxa geral de fertilidade em função, então, de IP, WW2 e PIL. Vamos dar uma olhada como esses dados estão dispostos. Então, esses dados eles estão dentro do pacote Wooldridge. Vocês conseguem esse pacote Wooldridge no CRAN, tá certo? Eu coloquei aqui um endereço. E eles estão dentro deste dataset chamado Fertil3. Ele vem aqui desta referência, de Whittington Alm Peters, de 1990, foi utilizado no livro, então, do Wooldridge. Ele tem uma pequena alteração, tá certo? Que, no caso, o dataset, ele não vem como TGF, ele vem como GFR, do inglês, tá certo? O IP dentro do dataset ele está como PE, tá certo? WW2 é WW2 mesmo e PIL é PIL mesmo. E tem a variável tendência T. Então, se você já criou o projeto, tá certo? Eu recomendo sempre criar um projeto novo. Você instala o pacote Wooldridge e aí você pode puxar, então, o dataset Fertil3. Tá? Aqui eu coloquei alguma descrição para ajudar vocês a referenciar, tá certo? Então, é um data frame com 72 observações, 24 variáveis. Nós vamos usar apenas algumas das variáveis. No caso, então, como eu falei antes, o GFR para nós é o TGF, PE é o IP, aqui ele está em valor real por pessoa, né? Aqui tem número de nascimentos por 1.000 mulheres. O year é uma variável equivalente à tendência, ela equivale à mesma interpretação do T,
Aqui ele tem uma tendência também como T, aqui ele vai de 1 a 72, mas nesse outro ele está como ano mesmo, 1913 a 1984. TSQ é o T ao quadrado, existe uma parte do exemplo onde ele faz uma tendência quadrática, depois tem o TCU, que é uma tendência cúbica, tá certo? Pio, ele é uma variável dummy, que vai assumir o valor 1 se o ano for maior que 1963, quando você tem a adoção da pílula anticoncepcional. WW2 vai ser outra dummy que assume valor 1 entre 1941 e 1945, quando os Estados Unidos estavam então na Segunda Guerra Mundial. Podemos olhar, né, essas variáveis dentro do dataset, tá certo? Na próxima tela eu já vou mostrar isso. CGFR é a mudança, né, de um ano para o outro. Nós não vamos agora usar as técnicas típicas dos modelos de série temporal, tá certo? Então, nós faríamos de um modo mais simples, simplesmente replicando algumas partes do exercício para que vocês possam ter aqui um aprendizado. Nesse caso, o foco nosso é o uso de dummies e o uso da variável tendência. Então, se vocês olharem aqui, eu fiz um view apenas para essas colunas, apenas para vocês observarem, então, como que essas variáveis entram. A gente tem as várias colunas das variáveis, da forma como vem no dataset, e então a gente tem a coluna do GFR, do PE, o IR e o T, que são as variáveis de tendência, em dois formatos, mas vocês verão que dá um resultado no mesmo sentido. TSQ é o T quadrado, TCU é o T ao cubo. Aqui você tem a variável PE defasada de um período, de 2, de 3, de 4. Nós vamos explicar isso mais à frente, quando falarmos da série temporal. PIL é a nossa dummy para a pílula e WW2 a nossa dummy para a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês verão que quando você tiver aqui, ó, nesse período, eu aqui fiz uma quebra, tá certo? Vocês veem aqui que tem uma quebra. Então, aqui eu pus os primeiros anos para vocês verem como estava o dataset. Aí, no período aqui, ó, quando chega em 1941, você tem um período onde WW2 é igual a 1. A dummy para a Segunda Guerra Mundial, então, ela assume o valor 1 para quando for 1941, 42, 43 até 45, conforme o nosso enunciado. Nesse caso, eu só tenho duas possibilidades, ou é no período da Segunda Guerra ou não é no período da Segunda Guerra. Por isso eu usei apenas uma dummy, ela é 0 quando não for e 1 quando for nesse período de 1941 a 1945. PIL, da mesma forma, eu fiz aqui um recorte, tá vendo? Outro recorte aqui, tá certo? Então, a gente coloca dentro do view, a gente coloca essa especificação, eu consigo ver o dado, mas o meu fértil 3 está lá completinho, tá certo? Aqui, só para exemplificar, então, quando você tem o início do período da pílula anticoncepcional, você começa a ter valores iguais a 1 para PIL e 0, no caso, para os demais valores. Então, antes de 1963 aqui, depois de 1963, tá certo? Então, aí eu tenho esse 0 ou 1, ou seja, pertence ao período ou não pertence ao período. Bom, então, se você fizer aqui o uso do attach, né, para o dataset, pedir para olhar a série, ou então a gente pode fazer um gráfico, né, da série temporal. É bem interessante a gente trabalhar com o gráfico na série temporal. A gente consegue ver, então, que a série de fertilidade ela tem esse formato. Então, um formato, vamos dizer, mais aproximado de uma função cúbica, tá certo? Eu tenho aqui uma onda, podemos dizer assim. Para você fazer esse gráfico, eu pus o código aqui, eu usei o pacote FPP2, que ele habilita o autoplot. A função autoplot, ela precisa que seja um objeto de série temporal, por isso que eu coloquei
que eu quero que ele considere como série temporal. Como eu não defini a série temporal anteriormente, ele não conseguiu enxergar aqui o eixo de time, tá certo? Onde você pode, lá naquele link do RPubs, você vai ver que lá eu fiz uma definição para série temporal, e aí ele sai aqui um pouco diferente, tá certo? Mas a gente começa a ver que no tempo essa fertilidade ela tem uma ondulação, ela cai, ela aumenta, ela cai novamente, e aí nós queremos saber se isso tem uma relação com aqueles períodos de guerra ou período de pílula. Eu usei aqui agora o pacote Squeeze, né, para a função Squeezer do Fertil3, para me ajudar a plotar. Eu vou mostrar no próximo slide os dois plots, onde eu vou dar uma olhada como é que estão a taxa de fertilidade no meu eixo vertical e em função da minha redução de impostos no eixo horizontal. E eu vou fazer um primeiro onde eu tenho cores diferentes para os pontos quando a pílula for 1 ou for 0, com cores diferentes. Usei aqui um tema, vocês podem explorar isso aqui depois lá na janela do Squeezer. E depois eu fiz a mesma coisa para o período WW2. Então, a gente vai ter esses gráficos aqui do próximo slide. Então, vocês veem, esses aqui então saíram daquele código anterior, e aqui a gente consegue ver então como estão os pontos de GFR em função de PE. Não dá para ver ainda com muita clareza, mas parece ser alguma coisa quadrática aqui do GFR com o PE. Se eu olhar indistintamente das cores, eu teria alguma coisa assim. Aqui também, a mesma coisa, porque são os mesmos dados, ok? A diferença é que o vermelho é para quando a pílula é igual a 1, pio igual a 1, a minha dummy, e o azul é para quando pio igual a 0, neste caso aqui. Então, a gente consegue ver aqui alguma relação. Aqui a gente parece que tem um formato, aqui parece que tem outro formato, né? Nós vamos tentar olhar no nosso modelo se a gente realmente tem essa mudança estatisticamente significativa. E para a guerra, nós temos apenas 5 pontos, são apenas 5 anos, 1941 até 45, quando WW2 igual a 1, então eu tenho esses 4 pontos. Aqui a gente já não consegue exatamente ter uma coisa tão clara, olhando assim graficamente. Mas vamos lembrar, nós estamos olhando GFR em função de PE, e as cores são para quando WW2 igual a 1. Ou seja, entre 41 e 45, 1941 e 1945, ok? Bom, então a gente pode fazer a regressão. Essa regressão do exemplo 10.4 está aqui dentro da equação 1018, aqui já é a saída, tá certo? Eu fiz aqui, então, usando a função LM, função Linear Model, GFR em função de PE, WW2 e PIO. Então, eu coloco aqui as minhas variáveis dummies aqui dentro. O meu dataset Fertil3, neste momento ainda não usei a variável de tendência, tá certo? Vamos fazer o uso dela um pouquinho para frente. Criei aqui dentro do objeto reg1lm o Akaike e o BIC, calculados aqui dessa forma. O Akaike e o Schwarz, ou Bayesiano, BIC. Usei o pacote Stargazer e a função Stargazer para organizar essa saída de tabela. Então, eu tenho aqui a minha variável dependente, GFR, as minhas variáveis explicativas. Vocês conseguem ver aqui a dummy para a Segunda Guerra Mundial, a dummy para a pílula e os coeficientes. Então, veja que aqui é um pouco mais informativa, a tabela é mais informativa do que uma saída em formato de equação. Aqui eu consigo ver que 0,083 é significativo, é esse aqui, o parâmetro associado a PE. Quer dizer que a redução de impostos foi significativa para explicar GFR. Da mesma forma, a Segunda Guerra Mundial foi significativa, pílula também foi significativa e a constante também foi significativa. 3 asteriscos, ou seja, a minha probabilidade abaixo de 1%. Se eu tivesse probabilidades entre 1 e 5%, eu teria 2 asteriscos.
E se eu tivesse a probabilidade abaixo de 0,10, eu teria um asterisco. Se eu não tivesse asterisco nenhum, significaria a não significância, tá certo? Indicaria a não significância. Então, veja, a gente tem que a probabilidade baixa foi significativo, portanto, PE explica GFR. WW2 foi significativo, também explica GFR. PIL também explica GFR. Ou seja, reduzir impostos, mudar ali, ter aquela subvenção, aquele subsídio, ajuda a ter fertilidade, é um sentido positivo, tá certo? Positivo aqui o meu parâmetro, então aumenta o subsídio, aumenta a fertilidade. Período de guerra, quando WW2 for igual a 1, eu vou ter aqui um valor negativo reduzindo o intercepto de GFR. De outro lado, também, a pílula, o período da pílula após 63, após 1963, também reduz GFR. Então, isso nos indica que nós temos diferentes equações para quando for período de guerra e para quando for período pós-pílula. Vamos ver como é que isso fica do ponto de vista matemático. Bom, então, para essa expressão aqui, essa expressão geral, a gente pode olhar essa interpretação aqui que vai dar, então, um aumento de 12 dólares em IP, quer dizer, se eu aumentar aqui, o IP é o PE aqui para nós, tá certo? Aqui essa expressão está no inglês. Então, se eu aumentar 12 vezes 0,083, isso vai dar aproximadamente um nascimento a mais para cada 1.000 mulheres em idade fértil. Ok? Bom, então vamos às equações. A gente tem a equação geral, então, que foi estimada. E aí a gente pode dividir, então, para quando for um período que não tem guerra e quando for um período que tem guerra. Então, nesse caso, o que nós temos? Quando for sem guerra, o WW2 vai ser 0. Então, eu vou ter aqui, tanto no caso com ausência da pílula, como no caso com pílula, eu vou ter aqui a multiplicação do WW2 vezes 0, tá certo? No lugar do WW2. E no lugar do pílula, então, se for aqui pílula 0, aqui vai ser 0. Se for pílula 1, aqui vai ser 1. Então, esse resultado aqui, ele vai alterar o intercepto. Neste outro caso, a gente tem aqui zeros, 2 zeros. Então, a equação da base para quando eu não tenho guerra, não tenho pílula, seria esse cenário. O intercepto seria 98. Para quando eu tenho pílula e não tenho guerra, o meu intercepto vai ser 67. Ou seja, 98 menos o 31 da pílula. Ou seja, a pílula faz com que tenha uma fertilidade um pouco menor, o que é esperado. Da mesma forma, eu posso fazer para o período com guerra, sem pílula. Então, agora aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui sem pílula 0, com pílula é 1. Então, o meu intercepto vai ficar 98 menos o 24. Então, com guerra e sem pílula, ele vai ser 74. Com guerra e com pílula, é o pior cenário, o meu intercepto vai ser 42. Ou seja, a gente tem o efeito negativo da pílula sobre a fertilidade, o efeito negativo da guerra sobre a fertilidade, como era esperado. Ok? Vamos aproveitar agora o mesmo dataset para a equação da fertilidade e vamos incluir a tendência. Então, é o exemplo 10.8 do Uldridge. Então, nesse exemplo, a gente tem WW2, temos a pílula e a gente acrescenta uma tendência linear nos dados. Também vamos fazer aqui a outra opção, que é incluir uma tendência quadrática. Então, aqui a gente tem as duas equações. Vamos ver como é que nós fazemos isso lá no R. Bom, então fazendo agora o uso da tendência, o que nós fizemos? Nós pegamos então o nosso modelo GFR em função de PE, WW2, PIL
E no nosso caso, a gente tem duas opções de entrar a tendência. Tem uma opção de entrar com a variável year e uma opção de entrar com a variável t. O texto, ele usa o t. O t é aquela variável que tem 1, 2, 3, 4, 5 até a última observação. Observem que eu estou usando uma que tem o ano e a outra que tem uma numeração sequencial a partir de 1. Né? 1, 2, 3, 4, 5. O outro está 1900 e alguma coisa, tá certo? Depois a gente fez o ACARC das duas, o BIC das duas. E aí vamos entender o que acontece. A gente fez aqui, depois nós usamos o comando do Stargazer para poder gerar essa tabela. Observem que as duas colunas, para os coeficientes, os resultados são idênticos. A1 é igual a 2, a não ser pela constante. Por quê? Porque, no caso, colocando T, eu estou com nível de 1 a 70 e poucos, né? Que é 72 observações. Já colocando year, a variável year está 1900 e alguma coisa. Então, ele vai trazer aqui para a ordem de 2300, enquanto aqui eu estaria na ordem de 111, tá certo? Essa é a diferença. Mas vocês podem ver que os outros dados aqui são absolutamente idênticos, ou seja, se você quer saber o efeito da tendência sobre a variável, o efeito a cada uma unidade de tempo, eu tenho uma queda de menos 1,15. É significativo, tá certo? Observem que esse efeito é o mesmo aqui. A única diferença é que eu tenho uma constante diferente, ok? Então, eu preciso só ter essa consciência na hora de fazer a minha análise. No nosso caso, nós colocamos, então, uma variável que é a tendência, temos o WW2, temos o PIL. Observe que os coeficientes eles mudam de modo bastante significativo. Eles são estatisticamente significativos, mas eles mudam comparativamente ao que nós tínhamos no modelo sem a tendência, tá certo? Veja que PIL agora não foi significativo, a probabilidade deu 0,87, portanto, estatisticamente, a variável pílula não está fazendo diferença sobre a fertilidade. O que faz diferença? A tendência faz diferença, guerra faz diferença e aquele subsídio faz diferença, tá certo? Eu tenho aqui um nível de ajustamento de 0,66%, então 66% das variações de GFR estão sendo explicadas pelas minhas variáveis explicativas, mas eu não consigo dizer que a pílula está afetando neste caso. Bom, isso pode ser por causa do tipo de tendência que nós colocamos. A gente viu que os gráficos, eles evidenciam curvas, está mais próximo para uma tendência quadrática ou uma tendência cúbica, tá certo? Então, nós vamos partir para olhar essas outras possibilidades também. Então, olhando agora a tendência quadrática, né, a gente vai ter essa outra saída. Então, qual é a diferença? A diferença é que agora eu coloquei um termo quadrático aqui, tá certo? A tendência. Eu tenho aquela variável TSQ, né? Eu poderia ter usado aquela variável. Observe que, então, eu consigo estimar um modelo, ele melhora o ajustamento, o R quadrado ficou, então, maior, e eu consigo ter agora vários termos significativos, exceção aqui da pílula. A pílula continua sendo não significativa estatisticamente. As demais são significativas, né? Então, eu posso ver aqui que a tendência quadrática foi significativa, ela ajustou melhor o modelo, melhorou o R quadrado, poderia comparar com a CAIC e o BIC também, não foi feito aqui nesse caso, mas eu poderia ter feito. Né? E a gente tem, então, um modelo melhor do que o que a gente tinha anteriormente. Então, nós fizemos aqui agora a função cúbica, fizemos a quadrática, fizemos a cúbica e colocamos aqui pelo Stargazer. Então, eu tenho aqui a primeira equação com a tendência, a segunda com a tendência quadrática, a terceira com a tendência cúbica. E aí a gente consegue observar, então, que quando eu coloco a tendência cúbica, eu consigo todos os parâmetros significativos
e também consigo melhor ajustamento, tanto do R quadrado ajustado, AK, BIC, todos eles melhoraram, tá certo? Todos eles ficaram mais ajustados. Vejam que a gente tem uma alteração importante aqui nos valores dos coeficientes, então a gente pode concluir que existe sim a necessidade de colocarmos a tendência, de modelarmos essa tendência adequadamente, tá certo? Neste caso, uma tendência cúbica, e a gente tinha o gráfico do GFR, né, com um formato de onda, então a gente consegue aqui achar o melhor ajustamento. Ok? Era isso, pessoal, que a gente queria mostrar para vocês, né? O uso da dummy, neste caso é o WW2 e a PIL, e também o uso da tendência. Ok? Até mais.